bom? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje nós vamos começar uma viagem. Hoje nós vamos começar uma viagem sobre a história da constituição da matéria. Uma belíssima viagem, uma viagem cheia de surpresas e cheia de descobertas extremamente interessantes. Você pergunta assim para mim, Flávio, por que eu preciso saber a história dos modelos atômicos? Gente, nós precisamos saber do que nós somos feitos. E essa pergunta, do que nós somos feitos, foi feita e é feita há muito tempo pela comunidade. Então, a gente precisa saber a história dos modelos atômicos para que a gente, pessoal, possa saber hoje do que a gente é feito, do que nós somos, do que as coisas são constituídas. Beleza? Vamos começar nossa brincadeirinha? Galera, como eu falei, a pergunta, sobre a constituição da matéria, do que a matéria ela é feita, ela tem sido feita há muito tempo. E essa pergunta, a resposta a essa pergunta, ela foi dada pela primeira vez em 400 anos antes de Cristo, com dois filósofos gregos, chamados Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo, eles ponderaram a respeito da constituição da matéria da seguinte maneira. Preste atenção. Galerinha, esse pedaço de folha que eu tenho aqui em minhas mãos é matéria? Responda aí para mim. Esse pedaço de folha aqui é matéria? Diga. Muito bem. Esse pedaço de folha é matéria sim. Sabe por quê? Porque matéria, galera, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Demócrito e Leucipo, eles acreditavam que a matéria ela é divisível. Esse pedaço de papel, ele pode ser divisível como qualquer pedaço de matéria. Demócrito e Leucipo acreditavam que a matéria ela era divisível. Só que Demócrito e Leucipo, eles acreditavam que essa divisão teria um limite. Essa divisão chegaria a um ponto muito pequenininho, mas muito pequenininho, onde você não poderia mais dividir. Esse ponto, ou seja, essa menor porção da matéria indivisível, Demócrito e Leucipo chamaram de átomo. A palavra átomo é uma palavra de origem grega que significa sem divisão. O prefixo a dessa palavra é um prefixo de negação, não. E tomo significa o quê? Parte. Então átomo é uma palavra, que significa não divisível. Então foi assim que a comunidade começou a ser respondida a respeito da constituição da matéria. Vale salientar que essa ideia de Demócrito e Leucipo não é uma ideia científica. Essa ideia de Demócrito e Leucipo não é considerada um modelo científico. Aí você pergunta, Flávio, por quê? Porque Demócrito e Leucipo, eles não fizeram, galera, nenhum experimento para chegar a essa ideia. Demócrito e Leucipo, eles apenas ponderaram a respeito da constituição da matéria, observando a natureza. Tanto que Demócrito e Leucipo não são cientistas. Demócrito e Leucipo são filósofos gregos. Beleza? Turma, o primeiro modelo atômico científico surge com um cara chamado John Dalton, em 1808. Aí aqui tem um ponto que eu gosto sempre de salientar. Tem um ponto que eu gosto de tocar. Turma, a primeira vez que o homem se questionou e foi respondido a respeito da constituição da matéria foi em 400 anos antes de Cristo, com Demócrito e Leucipo. A primeira vez que o homem respondeu a esta pergunta de modo científico foi em 1808, com John Dalton. Turma, de 400 anos antes de Cristo até 1808 são quase 2.200 anos. Eu gosto de dizer que existe aí um hiato temporal, que eu chamo esse hiato temporal de estagnação
científica. Por que estagnação científica? Porque é muito tempo para pouca coisa descoberta. Presta atenção, é muito tempo para pouca coisa descoberta. Uma dessas poucas coisas descobertas foi as leis ponderais. Leis ponderais, tá? Que nós temos uma aula de leis ponderais no nosso canal. Essas leis ponderais motivaram Dalton a formular o primeiro modelo atômico científico. Flávio, e que leis são essas? Duas leis ponderais motivaram Dalton a formular o primeiro modelo atômico científico. Foi a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas e a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Eu gosto de dizer sempre em sala para os meus alunos presenciais que alguma coisa motiva o cientista a ele procurar a resposta da pergunta. E o que motivou Dalton a formular o primeiro modelo atômico científico foi tentar explicar as leis ponderais. E a explicação que Dalton encontra é uma explicação baseada na ideia de Demócrito e Leucipo. Dalton diz que os filósofos gregos estavam certos, que o átomo, que a matéria, ela é divisível, só que há um limite para essa divisão. E esse limite é uma partícula pequena, esférica, maciça, indivisível, que ele chamou igualmente aos filósofos gregos de átomo. A gente costuma, pessoal, fazer a analogia com o modelo atômico de Dalton com uma bola de bilhar. Exatamente com a bolinha que eu tenho aqui nas minhas mãos. Tá? O átomo para Dalton era pequeno, esférico, maciço, indivisível. Eu gosto de dizer que o átomo de Dalton é PEMI, pequeno, esférico, maciço, indivisível. Não se esquece, repete comigo: pequeno, esférico, maciço, indivisível. O primeiro modelo atômico científico, o modelo atômico de Dalton, proposto em 1808, considera o átomo pequeno, esférico, maciço e indivisível. Gente, o segundo modelo atômico científico é o modelo atômico proposto por Thomson em 1897. Mas, como eu digo, alguma coisa motiva Thomson a projetar o seu modelo atômico. Thomson, pessoal, ele não acordou um belo dia, tá? E disse: o átomo é igual a um pudim de passas. Thomson não fez isso, galera. Alguma coisa motiva Thomson a ter essa ideia. Alguma coisa motiva Thomson a formular uma nova proposta para a estrutura da matéria. E o que motiva Thomson são as experiências em 1856 desse cara aqui, chamado William Crookes. William Crookes começou a fazer trabalhos a respeito da condução da corrente elétrica por gases. Crookes, ele construiu um aparelhozinho parecido com esse aqui, tá? O aparelho de Crookes era o seguinte: era um tubo de vidro. Dentro desse tubo de vidro você tinha um gás rarefeito. Traduzindo, dentro desse tubo aqui você tinha um gás, só que você tinha bem pouquinho desse gás dentro desse tubo. Ele adaptou 2 pedaços de metais nas pontas, que ele chamou de eletrodos, e ele ligou esses pedaços de metais a uma bateria. Essa bateria, ela tinha uma voltagem incrível. O eletrodo, o pedacinho do metal que estava ligado ao polo negativo da bateria, Crookes chamou de cátodo. O eletrodo, o pedacinho de metal que estava ligado ao polo positivo, Crookes chamou de ânodo ou anodo. Quando você ligava essa bateria, Crookes observou um feixe luminoso dentro do tubo. Esse feixe luminoso, Crookes observou que saía do cátodo em direção ao ânodo.
E esse feixe luminoso, Crookes chamou de raios catódicos. Raios catódicos. Beleza? Aí presta atenção, que o que motiva Thomson a formular uma nova teoria para a estrutura da matéria? Thomson vai estudar as propriedades desses raios catódicos. E é justamente estudando as propriedades dos raios catódicos que Thomson ele percebe que o modelo atômico de Dalton ele não explica as novas descobertas. E como ele não explica as novas descobertas, o modelo atômico de Dalton não pode ser mais o modelo que explica a estrutura da matéria. E Thomson, pessoal, estudando os raios catódicos, ele chega a 3 observações. Primeira, os raios catódicos apresentam massa. Segunda, os raios catódicos se propagam em linha reta. E a terceira e mais importante propriedade é que os raios catódicos têm natureza elétrica negativa. Pessoal, com essa observação de que os raios catódicos têm natureza elétrica negativa, Thomson ele dá nome aos raios catódicos. Os raios catódicos são os elétrons. É isso mesmo. Os raios catódicos são os elétrons. Eu posso falar que Thomson, pessoal, é o pai dos elétrons. Então, o que Thomson vai fazer? Thomson ele vai reunir todas essas informações e ele vai colocar essas informações num novo modelo. Aí preste atenção. Vê. Thomson descobre que a matéria tem carga negativa. Gente, o modelo atômico de Dalton fala alguma coisa sobre carga? Não. Beleza? Thomson percebe que se a matéria tem carga negativa, com certeza a matéria tem que ter carga o quê? Positiva. Gente, se a matéria tem carga positiva, se a matéria tem carga negativa, essa matéria ela passa a ser divisível. E o átomo de Dalton é o quê? Indivisível. Então, galera, Thomson precisa construir um novo modelo para a estrutura da matéria. E esse novo modelo, Thomson eu chamo esse modelo de panetone. Eu vou colocar a imagem do panetone de Thomson aqui em cima, ó, aqui em cima, para que você, vou vir para aqui, ó, pronto, vou vir para aqui, eu vou colocar aqui em cima, para que você entenda bem direitinho o que eu estou falando, o panetone, beleza? Viu o panetone? Massa, deixa eu te explicar esse panetone. O modelo atômico de Thomson diz que o átomo é formado por uma massa esférica positiva. Eu coloquei aqui, ó, a massa esférica positiva. Eu gosto de dizer que essa massa esférica positiva é um fluido positivo. Beleza? E colocada nessa massa esférica positiva, em toda a sua extensão, por dentro, por fora, em toda a sua extensão, para garantir a neutralidade da matéria, você tem os elétrons. Turma, se lembra do panetone? Vou colocar ele de novo, vou vir para aqui. Vou colocar ele de novo. Tá vendo ele aí? Tá vendo o panetone? Presta atenção. Presta bem atenção. A massa do panetone, o pão do panetone que você está vendo aí, o pão do panetone é o quê? É a massa esférica positiva. E as frutas cristalizadas são o quê? São os elétrons. Beleza? Você pergunta assim para mim, Flávio, mas eu sempre aprendi pudim de passas. Você aprendeu certo, você não aprendeu errado não. Chamar o modelo atômico de Thomson de panetone é uma particularidade do professor Flávio. O professor Flávio acha que o modelo atômico de Thomson se parece muito mais com o panetone e você entende muito mais o modelo atômico de Thomson pensando no panetone do que pensando no pudim de passas. Beleza? Tranquilo? A aula de hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Porque eu quero dividir essa aula de modelos atômicos em 3. A aula 1, onde a gente acabou de falar dos filósofos gregos Dalton, Thomson.
A aula 2, onde eu só vou falar de Rutherford. Vai ser massa essa aula de Rutherford. E a aula 3, onde eu só vou falar de Bohr e as aplicações do modelo atômico de Bohr. Tranquilo? Beleza? Entendeu direitinho? Foi legal, não foi não? Preste atenção. Agora preste atenção, cara. Entendeu? Entendi. Gostou? Gostei. Então dá o teu like, poxa. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Galerinha, você não sabe como a gente, professor do YouTube Edu, a gente precisa desse like e a gente precisa dessa inscrição. Para que o nosso trabalho fique ainda maior, fique ainda melhor e lhe ajude ainda mais, a gente precisa dessa sua colaboração. Beleza? Conto com a tua colaboração. E galerinha, um forte abraço, um beijão no coração. Tchau!